Bem-vindos a mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, estudantes de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou Natália Suga. E eu sou Mariana Sato. Hoje vamos falar sobre os 90 anos do direito ao voto da mulher brasileira. Para nos ajudar a entender a participação feminina na democracia, vamos conversar com uma juíza que dedicou grande parte de seus estudos às minorias, com destaque às mulheres e seus direitos. Ela é doutora em Direito do Trabalho pela USP e autora de livros como Sororidade em Pauta e Trabalhadoras do Brasil, Univos. É com enorme prazer que recebemos no Linkado Patrícia Maeda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje, para esse bate-papo. Obrigada. Agora roda a vinheta que já tem mais linkados para vocês. Doutora, começando do princípio, como a mulher participava da política antes de conquistar o direito ao voto? Foi muita luta que precedeu a esse direito, né? Então, as mulheres, elas se organizavam, né? E faziam manifestos, abaixo-assinados, mobilizações, então, atuando coletivamente, mas sem esse reconhecimento, né? Como cidadãs. Então, teve muita luta antes do direito ao voto. E o que o sufrágio feminino significou para a época, para a sociedade da época? Foi o resultado, né, dessas muitas lutas e foi a abertura para a participação das mulheres nas grandes decisões do país, né? Isso acompanhou um movimento que foi mundial, foi um movimento global das sufragistas, mas no Brasil a importância que se dá é justamente nisso, né? No poder, né? Escolher os seus governantes, poder atuar politicamente, defender projetos que fizessem sentido para elas, né? Então, é muito importante. E como todas essas questões se refletem hoje na sociedade atual? Pois é, Mariana. A gente vive hoje vários benefícios de todas essas lutas lá de trás e parece que a vida sempre foi assim, né? E na verdade, muitos dos direitos que nós vivenciamos hoje como direitos comuns, né, são frutos de muitas lutas e muitas disputas, né? Então, por exemplo, o simples fato do homem e da mulher terem os mesmos direitos, né, tanto na sociedade quanto dentro de casa, porque até então a palavra do marido era que valia. Né? Ou então o marido, assim, ele que autorizava a mulher a trabalhar fora. Então, coisas que para a gente hoje é inconcebível, né? Ainda mais para vocês, na geração de vocês, não foi fácil, não foi sempre assim. E você, com esse olhar do lado judicial, você sente que de fato a gente tem os mesmos direitos? Olha, a gente separa, lá no direito, a gente separa muito entre a igualdade formal e a igualdade material ou substancial, né? Então, o direito, né, as normas, elas têm progredido para garantir a igualdade formal, que significa igualdade de homens e mulheres e todas as pessoas perante a lei. Mas daí, essa igualdade se realizar na vida, né, no cotidiano, aí tem um largo passo ainda para a gente dar, né? Então, basta a gente pensar que, por exemplo, as mulheres trabalham por semana 20 horas no trabalho doméstico, enquanto os homens trabalham apenas 10. Isso é uma desigualdade que a lei por si só não resolve. O que vai resolver isso? São políticas públicas. Então, no direito nós temos leis muito boas. Ainda não temos 100% de igualdade, temos alguns entraves ainda, mas no cotidiano as mulheres brasileiras ainda vivenciam muita desigualdade, porque isso daí influencia no esforço que você vai ter que fazer a mais para poder estudar, né? Na dificuldade que você vai ter para progredir na carreira, né? Então, são desafios que se colocam para a minha geração e para a de vocês. Bom, agora falando um pouco do seu livro, Trabalhadoras do Brasil, Univos. Você traz a problemática da universalização da mulher como branca e de classe média. Como isso se traduz na participação política? Pois é.
quando a gente pensa assim, o direito ao voto, lá em 1932, quem eram as mulheres que tinham direito ao voto? Eram as mulheres brancas. Por quê? Porque apenas as mulheres que pudessem se sustentar tinham o direito ao voto. Para outras mulheres, para mulheres casadas ou para mulheres que não tinham como se sustentar, o voto era, aspas, voluntário. Então, muitas dessas mulheres não tinham o direito ao voto no concreto. E isso daí se traduz, por exemplo, em desigualdades, né? E o Brasil ele é muito marcado pela gênese, tanto colonial quanto escravocrata. Então, um dos efeitos disso é, por exemplo, a demora que teve a regulação do trabalho doméstico, que é eminentemente exercido por mulheres e mulheres negras, né? E assim como o trabalho rural, que também tem, em grande parte, né, pessoas negras exercendo. Então, essa disparidade, né, entre aquilo que a gente imagina, a mulher começou a votar, começou a participar politicamente. Se a gente não pensa nas interseccionalidades de raça, classe, capacidade, idade, etc., a gente cai nesse risco da universalização. E quando a gente pensa na universalização, a gente pensa num tipo de mulher que corresponde ao estereótipo de feminilidade, ou seja, mais ou menos parecido com aquela ideia de bela, recatada e do lar, né? E aí, isso daí só abrange uma parte das mulheres, não todas. Aliás, a grande maioria fica de fora. E aí elas ficam desprovidas de direitos, de reconhecimento, de políticas públicas. É muito mais profundo. É sim. E enquanto a isso, essas diferenças, tanto de classe como de raça, como você acha que foi diferente o processo desse direito ao voto, a participar da democracia, para essas diferenças, né? Pois é. Há necessidade de fazer mais estudos dessa época, porque na história é muito interessante que, assim como no direito, a gente adota um sujeito neutro universal. Então, a história é contada a partir do olhar do homem branco. Então, a gente tem poucos dados para dizer sobre isso, né? Claro que existem trabalhos, né? Existem pesquisas, mas ainda elas não têm aquela capilaridade na sociedade como tem, sei lá, um historiador, sei lá, famoso, sei lá, um Sérgio Buarque de Holanda, um Caio Prado Júnior, etc. Então, essas implicações, com certeza, existiram, mas, assim, para dizer dessa dificuldade, dessa desigualdade, o que eu posso dizer é o seguinte, é que, por exemplo, nessa questão de raça, classe e gênero, as trabalhadoras domésticas, elas estavam organizadas desde o início do século XX. E houve a demanda para que elas fossem incluídas na CLT em 1943. E elas não foram. Por quê? Porque, embora elas fossem demograficamente, né, um percentual muito grande na sociedade, em termos de poder político, elas tinham quase nada. Acho que praticamente nada, porque a primeira deputada negra foi Antonieta de Barros, e aí ela já foi bem mais adiante, foi depois da CLT, então é isso. Representatividade é muito importante, né? E nesse aspecto da mulher branca, muitas vezes a mulher que está lá representada tem uma visão de mundo e uma experiência de vida que não abrange todas as outras. E aí que está o risco da universalização. Sim. E pensando hoje em dia, as mulheres, em geral, a gente representa mais da metade do eleitorado brasileiro. Como que acontece essa divisão e quão importante é a gente exercer nosso direito de cidadania através do voto? Nossa, essa pergunta é uma pergunta muito importante e muito pertinente, sobretudo porque, né, a gente está no ano de eleições, né? Olha, as mulheres são a maioria demográfica nesse país. Somos cerca de 52%. No legislativo, né, no legislativo federal, o que eu estava vendo hoje é que nessas eleições atingimos o maior percentual de todos os tempos, 18%. Então, está muito longe de uma proporcionalidade, né? E
E qual o problema disso, né? Além de não levar outras perspectivas, né, de como funciona a sociedade, sobre os direitos, sobre as necessidades, as pautas, né, ainda tem também os conflitos de interesse, sem dúvidas, né? Então, claro que também a gente... E aí uma outra questão que o próprio movimento feminista fala, que assim, não basta a gente falar que mulher vota em mulher, né? É preciso votar em quem nos represente, mas que também tenha projetos que se voltem, né, aos interesses das mulheres, né, e não contra elas. Patrícia, em 1932, além do direito ao voto, as mulheres também passaram a poder ser candidatas aos cargos existentes. E que mudança isso trouxe? Olha, de princípio foi só, assim, foram questões mais pontuais, né? Mas é lógico que pelo fato de ter uma mulher na Constituinte, já foram, assim, colocadas discussões que se não houvesse nenhuma, né, que seria muito mais difícil. Mas tudo isso, assim, é muito lento, muito lento. Então, esse desafio que nós tivemos lá atrás, ele ainda, de certa forma, remanesce até hoje, né? Então, as mulheres participando da esfera política, eu acho que, além das discussões no presente, né, pensando já a nossa sociedade no futuro, também tem uma questão simbólica que é importante, que é passar para as mais jovens a ideia de que é possível, né? Então, essa imagem eu acho muito importante também. Como a gente ainda é minoria nos cargos políticos, o que está sendo feito para mudar isso? Olha, é muito interessante porque existem leis que tentam, né, promover a participação da mulher, né, assim, com a questão de mais verbas para propaganda, etc., né, a questão das cotas, mas ao mesmo tempo que tem essas regras, né, essas normas, são desenvolvidas estratégias para se valer delas e tudo continuar como está, né? Então, é preciso sempre estar atenta e forte nisso. Você fala bastante nos seus estudos sobre o empoderamento da mulher, mulher nas posições de poder. Qual a importância de a gente ter mulheres na política? Eu acho fundamental, fundamental. Primeiro, porque somos a maioria, né? Então, apenas por uma questão de igualdade, né, teríamos que ocupar mais postos, né? E por que não ocupamos? Porque estamos muito ocupadas cuidando de casa, de família, tentando, né, enfim, tentando romper todas as barreiras para progredir na carreira, etc. Então, participar da política já é difícil. E apenas as mulheres, não digo apenas, né, assim, mas principalmente as mulheres poderão levar essas questões para serem debatidas e assim, buscar soluções, né, para ter uma maior igualdade. E, além disso, as pesquisas sociológicas, né, revelam que as mulheres têm mais preocupações com o social. Então, as mulheres têm mais preocupações com educação, saúde, alimentação e moradia, que, na verdade, são questões que ainda são, não, assim, embora elas tenham previsão na Constituição, são direitos que não estão concretizados, né? Então, eu acho que esse é um debate que precisa ser fomentado, né? E no lado legislativo, no lado da justiça, você acha que falta essa participação também? Bom, o que eu posso dizer é que, assim, eu sou juíza do trabalho, né? A justiça do trabalho é a justiça mais feminina. Nós atingimos a paridade, digamos assim. Somos 50%, as juízas são 50% do judiciário trabalhista. E isso é muito importante, isso é muito bacana, mas isso ainda não se reflete nos cargos, isso está no cargo primeiro, né, que é o cargo de juíza substituto, mas não se reflete nos outros, né, degraus da carreira. E onde as políticas judiciárias são tomadas nos altos cargos. Então, acaba sendo, assim, claro, um pouco menos, né, grave do que o que acontece no parlamento, né, mas isso se reproduz no judiciário, né. No judiciário trabalhista menos, mas no judiciário estadual, federal,
ainda há uma disparidade muito grande, muito grande. Embora as mulheres sejam a grande maioria das formandas em direito e são também a maioria das aprovadas na OAB. Então ainda leva sei lá, talvez um tempo e talvez precise de mais políticas que pensem a equidade de gênero para balancear tudo isso. Bom, como mulheres, ainda temos muito por conquistar. Quais deveriam ser, na sua opinião, os nossos próximos objetivos? São tantas pautas, né, do movimento feminista, especialmente. Eu acho que a gente retrocedeu um pouco em termos de discurso, né? As mulheres têm sido muito atacadas, têm sofrido violência política de gênero, então é preciso debater mais isso e combater. Agora, em termos legislativos, eu acho que é importante a gente pensar, né, e, enfim, discutir mais sobre a ideia de licença parental, né? Porque é uma prática em vários países já, e isso daí equaliza, né? Porque assim, o que é a licença parental? É ter X meses de licença para cuidar do bebê, que pode ser repartido entre pai, mãe, pai, etc. né? E isso é importante porque mostra que o cuidado, né? O cuidado com o bebê, a responsabilidade pela reprodução da vida, né? Não é só de uma pessoa, né? Então, eu acho que a licença parental é uma pauta muito importante, muito urgente e, assim, em termos legislativos, nós não estamos tão ruins, mas estamos muito distantes das políticas públicas, né? Então, políticas públicas que melhorem o acesso à creche, melhorem transporte público, o acesso a programas de capacitação, então tem muita coisa para fazer. E quando você fala de licença parental, eu sinto que isso desencadearia outras mudanças. Como você acha que isso aconteceria? Eu acho assim, isso passaria uma imagem muito importante, que é a sociedade brasileira reconhecendo que o cuidado não é coisa da mamãe, não é coisa da mãe apenas. Então, todos são responsáveis pelo cuidado com as próximas gerações. E isso daí também refletiria no mercado de trabalho, porque tenderia a reduzir as discriminações contra a mulher, né? A mulher trabalhadora em idade fértil. Porque, ainda talvez vocês não tenham passado por isso, porque não tenham feito entrevistas para o emprego, mas uma das coisas que perguntam é, você tem namorado? Você é casada, pretende casar, pretende ter filhos? E assim, perguntas que não fazem normalmente aos homens, né? Por quê? Porque os encargos da maternidade ficam ligados à mãe, né? Então a gente precisa pensar, para além de maternidade, parentalidade. Patrícia, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Natália e Mariana, foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada também a toda a equipe e a Faculdade SPM São Paulo e a coordenadora Eide Vargas que fizeram deste programa possível. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.